Prof. Alex Nina ensina, vamos falar de argumentos em favor da restrição ao comércio, principalmente ao comércio internacional, baseado no livro do Menkeu. O que é que o professor Menck faz? Ele coloca lá os argumentos e depois ele vai dando contra-argumentos, já que em última instância ele é defensor do livre comércio, com algumas exceções. Então, o próprio Menck ele se considera ali um neo-keynesiano, não é um liberal clássico. Aí ele vai colocar o primeiro argumento é esse aqui: o comércio com outros países destrói empregos internos. Esse é um argumento utilizado contra o comércio internacional. E a resposta é o seguinte: o livre comércio ele cria e destrói empregos. Isso é uma coisa natural do mercado, a criação e destruição de emprego. Você vê, por exemplo, empregos de taxistas sendo minados pela Uber, empregos das antigas fábricas industriais foram substituídos por máquinas. Então, vários tipos de empregos que existiam no passado não existem mais hoje. Mas isso não quer dizer que a população ficou desempregada, simplesmente mudaram. Então, antes, as pessoas que faziam trabalho mais braçais nas indústrias automobilísticas foram substituídas por máquinas e essas pessoas tiveram que adquirir novas habilidades para você operar essa máquina, para você fazer planejamento, enfim. Então, essa questão de criar e destruir emprego é uma dinâmica do próprio mercado, e ela vai acontecer independente do comércio internacional ou não. A questão é que o comércio internacional, de fato, ele acelera isso. Mas não quer dizer que ele só destrói empregos, ele também cria empregos mesmo no setor, na indústria nacional. Os trabalhadores isolados, esse aqui é da hipótese que a gente tá acompanhando nessa playlist aqui, da Isolândia, que é um país inicialmente isolado do resto do mundo, do ponto de vista econômico, que resolve abrir sua economia. Então, esses trabalhadores se deslocariam da indústria de tecidos para outras indústrias em que o país tivesse vantagem comparativa. Porque assim, a gente também está falando desse exemplo, de um país que tem indústria de tecido e resolve abrir ela para a economia. Só que o mercado internacional é mais competitivo. E aí o que é que vai acontecer? Isso vai quebrar a produção de tecido nacional. Só que aí você vai ter uma mão de obra ali que está na indústria de tecido no país, que vai ter que migrar para outro setor que o país tem vantagem comparativa. E como essa vantagem ela é comparativa, ela sempre vai existir, porque mesmo que o país não seja o mais eficiente no mundo no negócio, ele vai conseguir encontrar um negócio que ele é mais eficiente do ponto de vista dos custos de oportunidade em relação a outros países globais. Aí é outro argumento, mas tudo é produzido a custo mais baixo no mercado externo. E aqui o que eu acabei de falar. Os ganhos do comércio se baseiam nas vantagens comparativas, não nas absolutas. Então, você volte aqui, se você não sabe o que é isso, lá no início dessa playlist, dessa disciplina, que a gente fala sobre os benefícios do comércio, que pode ser bom para ambas as partes. Outro argumento. A indústria é vital para a segurança nacional. Exemplo, produtos de insumos para armas. Então imagina que o Brasil ele tem sua indústria bélica toda dependente do estrangeiro. E aí o Brasil entra em guerra. E aí o que é que o estrangeiro pode fazer? Se for um aliado ou se for um país direto que o Brasil está entrando nessa guerra. Ele pode deixar de fornecer armamentos. E aí o Brasil vai ter esse problema. E você sabe que para instalar toda uma fábrica custa muito mais tempo. Talvez não tenha tempo suficiente para se preparar para a guerra para fazer isso. E o que é que o Mankiw diz? Proteger indústrias-chave é apropriado quando há preocupações legítimas com a segurança nacional. Mas esse argumento não pode ser usado de forma exagerada. Então, ele não descarta essa possibilidade de alguns setores serem chave e, de fato, você ter você ter uma indústria nacional para aquele setor, por exemplo, da segurança. Isso realmente pode acontecer. Embora o Brasil não tenha essa tradição aí de ser um país de guerra, mas isso pode acontecer com qualquer país. E aí, a defesa feita por representantes da indústria de defenderem ao invés de instituições da defesa. O quê? Sim. Esse defenderem está errado. Então, seria a defesa feita pelos representantes da indústria ao invés de instituições de defesa. Fica muito estranho. Tá? Então tem uma indústria petrolífera. É uma indústria-chave. Isso aí os desenvolvimentistas vão usar para tudo quanto é indústria. Para, na prática, você ter um governo cada vez mais intervencionista. Aí a segurança nacional faz sentido, mas será que o petróleo faz tanto sentido assim? Aí você vai dizer petróleo, vai dizer energia, vai dizer automóvel, vai dizer construção de aviões, e tudo vai virar setor estratégico. Ora, se tudo é setor estratégico,
nada é estratégico. Então, você tem que definir muito bem quem é estratégico. Isso tem que ser definido pelas instituições de defesa. Ou seja, isso teoricamente, os técnicos do governo, seja lá se confia ou não. Mas não pelas pessoas da própria indústria, porque cada indústria vai dizer que ela é estratégica e vai querer ali uma proteção do governo para isso. Então, isso de fato existe, mas não pode ser usado de forma exagerada, de acordo com Mencken. Restrições temporárias devem ajudar indústrias nascentes, ou mesmo indústrias em dificuldade. A ideia de que o seguinte, olha, o país precisa ser competitivo com as nações estrangeiras. E não tem como o país ser competitivo de imediato. Vamos instalar uma indústria automobilística, uma indústria de celular no Brasil, por exemplo. Não tem como você rápido montar uma indústria para competir com a Samsung, com a Apple, com essas empresas que estão bem estabelecidas no cenário global. Aí o que é que se diz? Olha, o governo vai ajudar durante alguns anos, ou vários anos, essa indústria nacional, tributando a estrangeira, subsidiando, enfim, fazendo alguma coisa para que depois de muitos anos você tenha uma indústria nacional competitiva e que esteja aí no mercado global, competindo com essas estrangeiras. Aí tem umas questões, como é que o governo vai escolher quais indústrias são necessárias? Porque, de novo, cada setor industrial vai dizer que ele é estratégico. E aí, o que na prática acontece, quando você deixa muito esse discurso acontecer, é que eles vão fazer lobby para o governo. O governo faz o seguinte, eu financio a tua campanha, você me protege. Você faz esse tipo de lobby e o governo vai achar isso interessante, vai ter cada vez um intervencionismo estatal. É muito difícil remover a política temporária, então essa ideia de que durante um tempo eu vou estar subsidiando para depois eu sair daqui e a indústria criar pernas próprias, na prática essa passagem é muito complicada, porque você já acostumou todo o setor industrial com aquele subsídio. Meio que eles não têm tanto incentivo de melhorar essa capacidade produtiva enquanto tiver aquele subsídio, e eles vão fazer o lobby deles para continuar com aquilo, tá bom? Você cria a relação de dependência. Eu tenho uma analogia que é bem interessante aqui, os macacos na Tailândia, tá? O que aconteceu? A Tailândia, ela tem vários parques conhecidos e bem visitados no mundo por turistas globalmente falando. E aí tinha um hábito das pessoas jogarem comida para os macacos lá nesses parques. Com a pandemia, em 2020, tudo teve que ser fechado e não teve mais tanto turista. E os macacos desenvolveram ferramentas e técnicas para eles próprios ir atrás das suas comidas. Foi interessante a evolução que os macacos tiveram nesse tipo de questão de ir atrás de alimento em pouco tempo. Isso foi visto por pesquisadores. Então, eles tinham uma relação de dependência com os turistas. Quando os turistas deixaram de vir, eles conseguiram, por meio próprio, se desenvolver. Só que depois da pandemia, eles meio que estão perdendo essas habilidades que eles adquiriram durante a pandemia. Então, você vê que até mesmo os macacos eles se adaptaram ao que era, na época, o novo normal. Então, isso acontece também com a indústria nacional quando ela tem muito subsídio, tem muita proteção do governo. Ela fica dependente, ela meio que, na prática, nunca cria pernas próprias para ser competitiva de fato no mercado internacional. Aí, olha só, se a indústria nascente tem potencial, existirão vários mecanismos de financiamento privados interessados. Exemplos são os venture capitals. Deixa eu explicar isso aqui. Tem um argumento na corrente desenvolvimentista que diz o seguinte: a iniciativa privada ela não vai querer investir naquela indústria porque tem muito risco, já que você tem grandes concorrentes, enfim. Então precisa do governo investir nas indústrias que têm mais risco. Por exemplo, isso é muito utilizado para o governo investir em ciência e tecnologia. Então precisa o governo investir naquele setor, naquela indústria, porque os resultados não vêm logo de curto prazo e os investimentos têm que ser altos. Ora, o governo pegando dinheiro que é dos nossos impostos investindo em setor de risco, o que acontece se o investimento não der certo? Porque a premissa é que o investimento vai dar certo, de quem argumenta isso. Mas, como é investimento de risco, a probabilidade de dar errado é muito maior. O governo vai estar usando sistematicamente nosso dinheiro para coisas que estão erradas. E aí a tributação da população vai estar aumentando, vai estar aumentando também a dívida fiscal do governo, a situação econômica vai estar piorando, porque você está pegando o dinheiro e literalmente queimando ele. Literalmente não, né? Mas queimando o caixa do governo. E com a proposta de dizer que o mercado não vai fazer nada porque é arriscado.
A questão é que essa ideia de que o mercado não pode fazer nada já cai por terra quando a gente entende o mínimo de mercado financeiro. Porque existem sim empresas, na verdade grandes grupos de investimento que são próprios para investimento de alto risco e que vão sim aceitar o risco em diferentes países. Um tipo exemplo é um fundo de investimento no Japão que é o SoftBank. Ele só investe em empresas pequenas com grande potencial de crescimento. Ou ele poderia investir numa indústria nacional nascente, sim, se ele visse que tinha viabilidade financeira. Então, ele assume o risco. O que é que ele faz? Ele tem um portfólio de investimento, ele vai investir, por exemplo, em 100 empresas arriscadas. Pode ser que 99 dê errado, mas uma que dê certo vai cobrir o prejuízo das 99. Porque quando uma empresa é pequena e ela dá muito certo, o retorno financeiro é altíssimo, é muito elevado por uma lógica de mercado que funciona assim. Então já existe hoje vários mecanismos, venture capital, a questão são esses tipos de fundos, tá, próprios para empresas de alto risco. Tem também os chamados investidores anjos, aqui tem no canal aula sobre isso. Então é errado dizer que só o Estado vai investir em coisas, em setores arriscados. Na verdade já tem hoje muitos mecanismos de mercado para esses setores, tá bom? E claro, se você fizer um plano de negócios, mostrar que aquilo vai ser viável no longo prazo, você consegue atrair esses recursos para fazer os empreendimentos em diferentes setores, inclusive na ciência e na tecnologia, tá? Então, o mercado vai resolver essa questão de ter risco e se for uma indústria nascente potencial, ela vai sim, se ela conseguir provar por A mais B, tem investidores internacionais que vão estar interessados em trazer dinheiro para esse negócio. No Brasil, por exemplo, você tem o Nubank, típico exemplo de um banco que conseguiu aqui um investimento estrangeiro forte para operar aqui no país. A ideia ele foi criado por um colombiano e um brasileiro, um colombiano que morava aqui, e ele conseguiu atrair esses recursos porque ele conseguiu meio que provar para investidores estrangeiros, ou convencer, melhor dizendo, né, investidores estrangeiros de que o negócio ia ser viável no longo prazo. Então, durante muito tempo ele operou no prejuízo, não sei se isso opera. Quando a empresa opera no prejuízo é porque tem alguém financiando ela, nesse caso aí era um fundo de investimento de alto risco, mas aumentando a base de clientes. A ideia é de que em algum momento isso vai ser rentável. Tem uma grande discussão no mercado financeiro se isso vai acontecer ou não, mas, enfim, você tem como atrair esse investimento para a indústria nacional nascente, desde que ela tenha potencial de crescimento, obviamente. Vamos lá. Outro argumento, a competição é desleal, pois as regras são diferentes nos diferentes países. Então, imagina, por exemplo, olha só, vou dar um exemplo. Se o governo do vizinho resolve subsidiar algum setor para competir com a Islândia, esse subsídio deve ser visto como algo positivo para a população da Islândia, não como algo negativo para os vendedores internos do país. Esse aqui é bem interessante. Imagina que você tem lá 2 indústrias em cada país. Você tem a indústria alimentícia. E aí o governo do país vizinho, a Islândia, diz assim, olha, eu quero proteger meus produtores internacionais, meus produtores do agro aqui, de produtos alimentícios. Então eu vou subsidiar eles. Eu subsidiando eles, consegue vender o produto mais barato lá na Islândia, a gente quebra a Islândia, o setor agrícola da Islândia, eu consigo aqui proteger a minha indústria, a minha agroindústria. As pessoas da Islândia, indiretamente, o que elas estão recebendo? Ajuda do governo do país vizinho. É exatamente isso que acontece. Quando o país subsidia a sua indústria nacional para ela exportar para o estrangeiro, num preço mais competitivo, é como se ela estivesse dando dinheiro para o povo do país estrangeiro. O que a Islândia deveria fazer nesse caso? Agradecer a vizinha Holândia, né, o banco usa esse termo, a vizinha Holândia dizer obrigado por você ajudar a minha população oferecendo produtos alimentícios mais baratos. Meus produtores vão quebrar no setor do agro. O que é que eu vou fazer com essas pessoas? Eu vou colocar elas em outros setores, no setor de indústria, no setor de mineração, enfim, algum outro setor que eu tenha vantagem competitiva. Já que no agro eu perdi minha vantagem competitiva, com certeza eu vou ter em outro. Então, essa ideia de que o subsídio estrangeiro ele é ruim para o Brasil, a protecionismo estrangeiro é ruim para o Brasil, não, para qualquer país. O protecionismo estrangeiro é ruim para o país, o Mankell meio que diz por terra. Na verdade, quando o governo estrangeiro protege ali e traz produtos para o nosso país a um preço mais competitivo ou de melhor qualidade, ele está nos beneficiando ao invés de nos prejudicando. Ele vai prejudicar, claro, alguns setores, alguns produtores da economia, mas no global ele vai estar ajudando. E em detrimento também de prejudicar a própria população. Porque o protecionismo, no caso, o subsídio à indústria nacional, ela vem de imposto. Então, eu vou cobrar imposto da minha população para ajudar a população de outro país.
Por isso que o protecionismo ele é tão criticado aí pela maioria dos economistas. Vamos lá. Restrição ao comércio é uma estratégia de barganha. Olha só. O exemplo que o Monkey dá é o seguinte. A Islândia poderia ameaçar importar uma tarifa aos tecidos se o país vizinho não eliminar uma tarifa que impõe ao trigo. Então, imagina que a vizinha Holândia lá, ela impôs uma tarifa ao trigo da Islândia. E aí a Islândia diz o seguinte, você está tarifando meu trigo, eu vou tarifar teu tecido. E aí começa meio que uma guerra comercial, um querendo tarifar o produto do outro. Aí tem alguns problemas, né? Se a ameaça não funcionar. Se a Islândia cumprir, perde bem-estar. A gente já viu que a tributação ela cria um preço morto e isso vai ser cada vez pior para a sua própria população. Então ela perde o bem-estar da sua população. E se isso continuar numa guerra de um tributar o outro, vai ser pior para ambos os países. Você vai entrar naquela situação que os dois perdem. Isso pode acontecer também no mercado, principalmente quando ele é intervencionista. Agora, se não cumprir, imagina que a Islândia fez essa ameaça, mas ela vai dizer, poxa, eu vou perder tanto bem-estar que eu não quero entrar nessa escalada. E aí ela pode perder prestígio internacional. Então essa ideia de que você usa a restrição do comércio para barganhar, no longo prazo, ela costuma não ser uma boa ideia. Na prática, restrições ao comércio são usadas em situações de guerra. Olha só, Rússia cortando gás para países que ajudem a Ucrânia. Isso aconteceu logo no início da guerra. Tá? A Rússia tentou fazer isso, os países europeus se adaptaram, mas estão ali com uma certa crise ainda, mas a ideia é que a Rússia também se prejudique disso, tá? Porque ela vai deixar de exportar gás. Então, ela depois tentou firmar acordo, acho que com a China, mas assim, globalmente isso é ruim para todas as partes. É uma guerra que está todo mundo perdendo, tanto do ponto de vista da guerra bélica, como da guerra ali comercial e das guerras de narrativas. O embargo americano aos navios que passam pelo Porto de Cuba. Eu acho que essa questão de embargo americano, eu recomendo aqui um vídeo no próprio YouTube que tem do Thiago Braga. Braga do canal Brasão de Armas. Vocês procurem lá, coloquem aqui no YouTube mesmo, Brasão de Armas, embargo americano, Cuba. Aí ele explica muito bem como é que aconteceu esse embargo dos americanos. Então, os americanos eles fizeram o embargo depois que Cuba estatizou várias empresas lá, americanas. No início, o Thiago Braga mostra que os americanos até apoiaram o Fidel Castro, que se tinha uma ditadura do Fulgêncio Batista, e o Fidel Castro ele não vinha com a bandeira ali do comunismo logo no início, depois que ele virou comunista, diferente, por exemplo, das revoluções na União Soviética, na China, do Mao Tse Tung, no Vietnã, enfim. O Thiago Braga explica bem isso nos detalhes, mas o importante é que tem sim um embargo americano aos navios que passam pelo Porto de Cuba. Então, se o Brasil for comercializar com os Estados Unidos, ele não pode passar pelo Porto de Cuba. O navio brasileiro não pode passar pelo Porto de Cuba, porque senão é embargado. E muitas vezes se usa esse argumento de que foi o embargo americano que fez com que Cuba não se desenvolvesse. Só que Cuba teve muito ali, naquela época era o mundo da Guerra Fria. Então, se por um lado ela teve a restrição americana, ela teve o apoio da União Soviética comprando ali o açúcar cubano e o charuto cubano a um preço de mercado, a um preço muito maior do que o preço de mercado, e também vendendo maquinário a um preço bem mais barato, à custa lá do trabalho dos soviéticos, dos trabalhadores soviéticos. Quando a União Soviética caiu, lá no final da década de 80, início de 90, ficou todo esse subsídio que ela dava para Cuba acabou e a Cuba foi ali se deteriorando cada vez mais, inclusive nos seus próprios índices de pobreza, enfim, que não são tão, como é que se diz, tão transparentes, mas enfim. Então, essas são geopolíticas, mas não necessariamente econômicas, são decisões, né, geopolíticas. Porque, assim, aquilo que eu falei em uma outra aula, nem tudo que o governo faz, que a sociedade decide, é com base nos princípios da economia. Existem as questões políticas, as questões ideológicas, as questões culturais, enfim, várias questões, as questões ali de própria competição partidária dentro dos países democráticos, dos lobbies de diferentes setores. Então, você tem decisões que são geopolíticas, mesmo que sejam piores para a economia do ponto de vista de determinado força de poder, grupo,
de poder, é melhor, mesmo que isso cause um prejuízo para todo mundo. Essa aqui é a referência dessa aula, baseada no livro do Mankiw. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho.